Andréia Miyasaka, eu sou da Wiener há mais de 20 anos. Eu vim de uma família que ela não era cristã, minha família ela era católica, praticante, então eu também, eu ia muito na missa, fui coroinha, ajudava o padre na missa a servir, pegar a hóstia e tudo mais, fiz crisma e todos os rituais que a Igreja Católica tem. E em algum momento da trajetória da minha família, a gente se envolveu no espiritismo. Eu fui muito, né, também frequentei centro, muitas vezes conheci, mas em algum momento da minha vida eu sentia que faltava algo, assim, não supria aquilo que estava, assim, era alguma coisa dentro de mim. Então eu precisava de algo que trouxesse a paz, assim, no meu coração, que eu não conseguia encontrar ali, naquele culto, né? Então eu comecei a minha busca. Fui em várias igrejas, né? Em várias igrejas. E a minha busca começou sozinha, né? Minha família continuou no espiritismo e no catolicismo. E eu comecei a buscar um outro lugar, uma outra forma de buscar Deus, porque eu tinha isso dentro de mim, né? Desde pequena, quando era da idade do meu filho, uns 12 a 15 anos, eu lembro de conversar com Deus na janela do quarto da minha mãe, olhando para um lugar que dava para um campo assim, e eu lembro que eu sempre tive, assim, muita conversa com Deus, assistia a televisão, via as coisas que aconteciam no mundo, eu ia lá e conversava com Deus, da maldade do homem, né, como que é difícil o mundo. Então, já existia algo dentro de mim, assim, que tinha sede de algo muito mais próximo e maior com Deus. E uma amiga minha me apresentou Jesus, eu lembro que eu fui nesse culto, no culto que ela me levou, e o pastor pregou e ele fez o apelo e eu fui lá na frente chorando muito e eu aceitei Jesus nesse dia. E a minha amiga, que ela estava junto comigo, me abraçava, né, celebrava junto comigo, e ela falou: Jesus te ama muito. E eu olhei para ela e falei: mas como que você sabe disso? Como que você sabe que ele me ama? Porque para mim era tudo novo, eu não sabia nem quem era Jesus, né? De fato, a gente ouvia falar, mas não sabia quem era, né? Eu não conhecia realmente as escrituras. E quando eu fui para Vineyard, né, eu já tinha certeza daquilo que eu queria, então eu permaneci. Quando eu cheguei na igreja, eu sempre gostei muito de música, né? Sempre gostei de cantar, e eu vi o ministério de louvor e a música, que sempre, assim, foi um imã, né? Eu me senti muito, assim, atraída em querer fazer aquilo que eu via as pessoas fazendo. Mas ao mesmo tempo, eu tinha muito temor de subir, de cantar, mas eu fui até o líder de louvor e eu perguntei se eu poderia fazer parte. E eu estava chegando na igreja, eu não era nem membro, eu não tinha sido nem batizada ainda, e ele falou: olha, então agora é um processo. E foi um longo processo até eu começar mesmo realmente, de fato, a participar do Ministério de Louvor. Mas a música, ela mexe com a gente. E quando eu vi o Ministério de Louvor, eu quis participar, né? Olhando para a minha vida, nessa caminhada com Jesus, eu sempre acho que eu preciso melhorar em alguma coisa. Eu sempre acho que eu posso ser pouco melhor do que eu fui ontem. Para mim, todos nós, a gente está sempre assim, em eterna reforma e construção. Às vezes a gente faz uma parede, acha que aquela parede ficou boa, mas você dá uma olhadinha, ela está meio torta. Então, a gente às vezes nós temos que derrubar e começar tudo de novo. E eu me vejo assim, sabe, em uma eterna construção. Eu não consigo, assim,
olhar algumas mudanças, assim, desde o começo até agora aconteceram, mas eu sei que eu preciso mudar muito ainda. Eu sei que tem muita coisa em mim que precisa muito da graça de Jesus, muito. Então, eu prefiro falar que eu estou ainda em transformação, eu estou em constante reforma, eu sou uma obra inacabada. E Jesus precisa ainda, tem muito trabalho aqui para fazer. Então, é isso. Eu sei que a igreja continua crescendo e nesse 1 ano e meio que estou fora, muita gente nova chegou. Então eu também me apresento, eu sou Fabiano, meu nome, e estive nessa igreja por 14 anos, obrigado. E aprendi a ser pastor aqui, aprendi a ser pastor com o pastor Milton Lucas, né? E com vocês, tanta gente que eu posso olhar aqui, fez parte da minha história, assim como vocês fazem parte da minha vida e da minha história, eu sei que eu também, a minha família também faz parte da vida e da história de muita gente. E eu me sinto muito em casa aqui, eu me sinto muito em família. E é muito bom estar em casa, e é muito bom estar em família. Eu espero que eu consiga controlar aqui também a minha emoção de estar aqui hoje e conseguir pregar. Que o Senhor me ajude. Eu sou casado com a Tânia e pai da Luísa e da Ana. E dessa vez, no ano passado eu consegui vir sozinho, mas dessa vez está a minha família toda aqui. E depois, se vocês quiserem abraçá-las, elas estão aqui comigo hoje pela manhã. O assunto que Pastor Milton pediu para que eu conversasse com vocês essa manhã é dentro da série de mensagens Gente como a Gente. E a série tem nos ajudado a olhar para a galeria dos heróis da fé, essa galeria que se encontra no livro de Hebreus. O autor de Hebreus dedicou um capítulo inteiro, o capítulo 11, para listar o nome de pessoas que experimentaram coisas incríveis diante de Deus. Abel, Enoque, que é o nosso assunto de hoje, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Davi, Sansão, Gideão, tantos homens e tantas histórias, pessoas diferentes, que fizeram coisas incríveis, ou que simplesmente experimentaram coisas incríveis, simplesmente porque creram como poucos, tinham em comum uma fé sólida no Senhor. E hoje o nosso assunto é o segundo dessa lista, e o nome dele é Enoque. Enoque foi, segundo a epístola de Judas e segundo a própria genealogia que Gênesis capítulo 5 nos apresenta, o 7º depois de Adão, ou seja, faz tempo que esse cara viveu, não é? E ele foi uma curiosidade. Enoque foi pai de Matusalém, e Matusalém foi o homem que mais viveu na face da terra. Sabia disso? E Matusalém foi avô de quem? Personagem importante aqui também, que compõe a galeria, foi avô de Noé. Logo, Enoque foi bisavô de Noé. E Noé foi aquele cara que construiu a arca, que recebeu de Deus uma missão de construir a arca e dar uma nova oportunidade para a humanidade, como a gente conhece a história. Então, uma primeira coisa que nos apresenta Enoque como gente como a gente, é que Enoque nasceu no meio de uma geração profundamente corrompida. Enoque é dessa geração pré-dilúvio, e é uma geração que foi tão corrompida, tão depravada, que experimentou talvez o momento mais dramático da história da humanidade. Deus olhou para o homem e a palavra diz que ele se arrependeu de os ter criado,
e decidiu acabar com a nossa história. Dramático demais. Porém, a graça, a misericórdia do Senhor sempre é tão abundante que Ele enxergou em Noé uma possibilidade de nova chance para mim, de uma nova chance para você, e a nossa história não acabou aí. Graça de Deus. E Enoque é gente como a gente, porque ele nasceu no meio dessa geração onde hoje também nós olhamos ao nosso redor e nos deparamos no meio de um mundo terrivelmente contra Deus, caminhando no sentido oposto daquele que Deus quer, que Deus planejou para todos nós. Nós nascemos e estamos sendo criados nessa geração corrompida, a exemplo de Enoque. Porém, Enoque teve uma história muito peculiar entre os heróis da fé. Eu gostei do desafio para pregar a respeito de Enoque, porque aquilo que a Bíblia diz sobre Enoque é muito pouco, curto, sucinto. A história de Enoque quase não nos é revelada. Porém, o pouco que a Bíblia nos diz a respeito desse herói da fé nos apresenta uma profundidade enorme a respeito do que Deus espera de mim e do que Deus espera de você. Eu queria ler alguns trechos da palavra e nós vamos orar e vamos esperar que Deus fale conosco através desse grande homem chamado Enoque. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 22 a 24, depois nós vamos saltar lá para Hebreus 11 e vamos ler um trecho lá também, mas começamos por Gênesis 5, 22 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos, e acredite, isso era pouco para aquele tempo, ok? Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Em outras versões diz que Deus o havia tomado para si. Bonito, não é? Mais bonito que arrebatado. Deus o havia tomado para si. Em algumas outras versões você ainda pode ler que Deus o absorveu para si. Ainda mais bonito. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Agora você vai lá para o Novo Testamento, mais para o final da Bíblia, e vai encontrar Hebreus capítulo 11, verso 5 e verso 6. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos orar? Vamos orar com expectativa sobre a palavra de Deus invadir o nosso coração essa manhã outra vez. Feche os seus olhos, por favor. Deus, nós estamos animados com a sua palavra. Nós estamos aqui agora, nós te adoramos. Nós dizemos através das canções que o Senhor é a nossa esperança, que nós descansamos e esperamos o seu amor fiel. E agora nós estamos aqui
outra vez, atentos, coração aberto, ouvidos e mentes preparadas pelo seu Espírito para saber o que o Senhor quer nos dizer essa manhã. A palavra do Senhor é autoridade sobre a nossa vida. A palavra do Senhor transforma tudo o que somos, direciona e reorganiza a nossa vida completamente. Portanto, Pai, nós esperamos na sua palavra. Fala comigo, fala conosco. Usa, Senhor, esse texto e usa, Senhor, esse momento aqui, apesar de mim, apesar de nós, para nos instruir na verdade. É isso que nós esperamos. Fala conosco, Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Enoque andou com Deus e pronto. Enoque andou com Deus e isso foi o suficiente. Isso tem algo muito profundo a nos dizer hoje. Eu, pensando a respeito disso, e especialmente nesses dias aqui em Piratininga, tudo aqui em Piratininga me deixa emotivo. Tudo, o tempo todo, em qualquer esquina que eu passe, né? Todas as coisas. Por quê? Claro, tem uma série de razões. Mas uma delas, muito especial, é que aqui eu construí a minha vida do lado da pessoa com quem eu escolhi andar, que é a Tânia. Nós nos casamos e desde o momento que nós nos casamos, nós escolhemos andar um com o outro. E quando o texto bíblico aqui diz que que Enoque andou com Deus, o verbo aqui no hebraico original dá o significado de reciprocidade, que não é simplesmente Enoque seguia a Deus por onde Deus estava indo. Não, os dois estavam andando juntos. E veja que coisa linda, Enoque é o 7º depois de Adão, 7 gerações depois de Deus ter se aproximado da humanidade, de Deus ter descido até o jardim para andar lado a lado com Adão. Deus está de novo se apresentando para um homem, convidando para andar junto, para uma reciprocidade de relacionamento, não apenas para que Enoque o seguisse, mas, de novo, digo, andou com Deus, não significa apenas que Enoque andava com Deus, mas também que Deus andava com Enoque. E isso faz muita diferença, porque, como disse, isso se parece muito com a história de um casamento. Quando eu decidi andar com a Tânia, e nós temos construído a nossa vida, assim que nos casamos, nós viemos para Piratininga. Exatamente assim que nos casamos, pegamos um Corsa Wind vinho. Quem lembra do meu Corsa Wind vinho? Ai, um monte de gente. 1998, meu bem. Era o ano? Acho que era 98. Enchemos, colocamos o que cabia das poltronas do motorista e carona para trás de tudo que nós tínhamos, cabia no Corsa Wind. E nós viemos fazer a nossa vida aqui nessa cidade, aqui em Piratininga, e começamos juntos aqui do zero. E começamos essa dinâmica de andarmos juntos. E nessa dinâmica nós descobrimos o seguinte: o casamento não é sobre a Tânia me seguir e fazer e cumprir ou andar segundo o meu caminho, assim como também não é eu a seguir e eu andar e fazer as coisas. O casamento não é sobre um caminho, o casamento não é sobre um projeto, o casamento é sobre um relacionamento. E no contexto dessa relação, a dinâmica desse relacionamento é que propõe o caminho. Não é verdade? E os caminhos vão assim, organicamente, naturalmente se construindo. Não porque ela me segue, não porque eu a sigo, mas porque nós andamos juntos. E veja que tem muita gente interpretando mal o chamado de Deus para andar junto.
Porque alguns pensam que andar com Deus eu dirijo a minha vida, eu estou caminhando, eu estou tomando as minhas decisões e fazendo as minhas coisas, e Deus anda comigo. Ele vem atrás de mim, ajeitando as coisas, me livrando dos percalços da vida. Então, nesse sentido Deus anda comigo. Outras pessoas pensam que é o seguinte, esse é o outro extremo oposto. Deus é soberano e determinou o destino da humanidade, determinou o meu destino também. E tudo o que eu faço é em submissão, ouvir o que Ele diz e andar segundo as regras, e então eu que sigo a Deus, eu é que ando com Ele. Agora, é libertador saber que nem isso e nem aquilo. Ele não é um Deus impessoal, Ele não é um Deus distante que impôs um destino para mim e para você. Ele quer, assim como num casamento, na minha história com a Tânia, Ele quer andar junto com você. Ele convida você para um relacionamento, para uma amizade, assim como foi com Enoque, andar com Deus foi uma amizade construída. Enoque em hebraico significa discipulado, disciplinado. E assim andou Enoque com Deus em disciplina, em colocar-se como um discípulo, um aprendiz, e juntos os dois traçaram uma história tão profunda e tão marcante, que certo dia aprove Deus e tomou e absorveu Enoque para si. E isso nos liberta de muita religião. Sabe por quê? Porque pela perspectiva de Enoque, sabe o que Deus espera de você e de mim? Nada. Deus só espera que você ande com Ele. Sabe o que Deus espera da igreja Vineyard de Piratininga? Nada. Deus só espera que vocês o amem e andem com Ele, e o admirem, e o apreciem. É só isso que Ele espera de mim e de você. É suficiente. Veja que nisso Enoque destoa dos outros heróis da fé. Já falamos sobre Noé, que creu de uma forma incrível, construiu uma arca enorme, fez um grande feito e ficou marcado para a história por causa daquilo que ele fez. Se formos citando todos os heróis da fé, nós vamos encontrar grandes feitos desses homens. Moisés abdicou de ser o príncipe do Egito para viver o sofrimento do deserto com o seu povo, libertou junto com o Senhor o povo de Israel da escravidão do Egito, atravessou o deserto a duras penas e conduziu o povo até a terra de Canaã. Grandes feitos de Moisés. Gideão também está na galeria dos heróis da fé, e no estilo 300 de Esparta. Quem viu aquele filme? Gideão liderou 300 homens contra 135 mil homens e venceu pela fé. Grandes feitos. E Enoque? O que Enoque fez? Enoque andou com Deus. E foi o suficiente? Foi o suficiente. Percebe? Nós não somos chamados para fazer coisas. Nós somos chamados para andar com Ele. E qualquer coisa que nós fizermos, em nome da fé, em nome do nosso relacionamento com Ele, será porque nós andamos com Ele, será porque esse caminhar com Ele tem transformado o nosso coração, transformado os nossos pensamentos.
E nós vivemos num mundo hoje terrivelmente influenciado pela valorização da performance. Você vale o que você faz, é ou não é? Nós valemos aquilo que nós produzimos, e se nós não produzimos, nós não valemos nada. E muitas vezes nós transmitimos isso para o nosso relacionamento com Deus. Nós só temos valor para Deus de acordo com os nossos feitos, e Deus não nos valoriza pelos nossos feitos. Enoque nos ensina isso. Deus nos valoriza porque Ele nos quer perto, porque nós somos filhos, porque Ele quer se relacionar conosco. Ele nos valoriza pelo que nós somos, não por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O chamado de Deus para Enoque é muito parecido com o chamado de Jesus para os discípulos, não é? Jesus não chamou os discípulos imediatamente para fazer coisas. Ele chama os discípulos para o seguir, para andar com Ele, para comer com Ele, para dormir e caminhar e viver aquela vida juntos. E nessa dinâmica de viverem juntos, aqueles homens que estavam caminhando, andando com Deus, na pessoa de Jesus, foram sendo transformados dia a dia, e passaram a sentir o que Jesus sentia, a pensar o que Jesus pensava, a serem pessoas completamente diferentes. E foi isso que levou Enoque, transmitindo de volta para o chamado de Deus para Enoque andar junto com Ele. Isso que conduziu Enoque a dar um bom testemunho de fé, e por isso Deus o tomou para si. Deus quer de mim e de você que nos atendemos para isso. Qual é a maior coisa que nós podemos fazer para Deus? Qual é a maior coisa que você pode fazer para Deus? É andar com Ele. Qual é a maior coisa que você pode fazer por você mesmo? É andar com Ele. Qual deve ser a maior prioridade da sua vida? Andar com Ele. Essa é a grande coisa. Enoque fez de Deus um fim em si mesmo, não um meio para alcançar qualquer tipo de fim. Para Enoque, Deus era o fim, Deus era a sua busca, Deus era o seu objetivo, Ele mesmo. E ele fez de toda a sua vida esse relacionamento e essa amizade. E isso tocou profundamente o coração de Deus. E portanto ele foi tomado. E aí a gente se depara com essa afirmação de que Enoque foi tomado. Você sabia que apenas 2 homens em toda a história não provaram da morte? Foram arrebatados e tomados pelo Senhor ainda em vida. Um deles é Enoque. E qual é o segundo? Elias, que foi levado numa carruagem de fogo. Uau! Enoque foi tomado por Deus. E a gente olha para isso e fala: poxa, que cara privilegiado, não? Privilegiado. Que Deus viu em Enoque e não viu em mim ainda. Não. Quero ficar mais um tempo aqui. Tem muita coisa para fazer. Mas a impressão que a gente tem é de um privilégio muito grande, de Deus ter tido tanto prazer naquele homem, de ter o tomado para si, de ter o absorvido em si mesmo. Mas quando nós olhamos com um pouco mais de atenção e profundidade para essa verdade que a palavra afirma, nós descobrimos que os privilegiados somos nós. E eu vou explicar por quê. Enoque deu bom testemunho e, portanto, e por isso foi tomado pelo Senhor. Agora eu e você, nós demonstramos nem
pingo de fé. Nós não demos nem um mísero bom testemunho. Nós não respondemos, nós não oferecemos amor, nós não fizemos nada. E Deus já nos tomou para Ele em Jesus Cristo. Porque o que a palavra diz é que Jesus nos comprou a preço de sangue. Deus já nos tomou para Ele. Já somos dele, já pertencemos a Ele, porque Jesus Cristo nos comprou e Ele nos amou primeiro, antes mesmo que eu e você oferecêssemos fé ou qualquer tipo de coisa que o agradasse. Ele se agradou gratuitamente de mim e de você. Já fomos tomados, assim como Enoque, já pertencemos ao Senhor. Somos em Jesus uma nação santa, um povo de exclusividade, uma propriedade exclusiva do Senhor. Amém. Eu pertenço a Ele, você pertence a Ele. E se pertencemos a Jesus, devemos viver como quem pertence a Jesus. Você não é dono mais de si. Você não pertence mais a si mesmo, eu não pertenço mais a mim mesmo, a minha vida, o meu casamento, a minha família, o meu destino, o meu trabalho, o meu futuro, tudo isso pertence a Ele, porque Ele me tomou. Porque hoje eu pertenço a Ele. Por isso eu devo viver de acordo com essa verdade. Privilegiados somos nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E você sabe disso. Você sabe disso. Você sabe onde Jesus encontrou você. Você sabe em que situação Jesus encontrou você. E eu também sei. Por isso eu não perco o espanto, eu não perco a admiração pela graça de Jesus e pelo amor de Deus por mim. E saber que eu pertenço a Ele, isso é tão bom, meus irmãos. Saiba disso essa manhã. Você é propriedade do Senhor. Ele já o tomou. E não foi porque você mereceu. E não foi porque você o agradou. E não foi porque você demonstrou fé. E esse é o espanto da graça. Ele fez isso antes mesmo que você pudesse responder. Agora, porque Ele fez isso, nós podemos sim, hoje, dar a Ele uma resposta adequada. Nós temos a oportunidade sim, hoje, de darmos uma resposta adequada. Porque, veja, caminhando para terminarmos aqui e orarmos juntos. Mesmo ainda não sendo concretamente tomados pelo Senhor, e um dia nós seremos. Um dia nós seremos. Ele já me tomou. Ele já ganhou meu coração. Eu não sei mais como viver sem Jesus. E eu olho para o destino à minha frente, e eu espero, assim como Enoque esperou. E eu quero ler um último texto para confirmar isso que eu vou dizer agora. Na epístola de Judas, Enoque é mencionado. Isso está em Judas 1, só temos um capítulo mesmo, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Enoque, o sétimo a partir de Adão. Judas 1, 14 e 15. Judas também está lá no finalzinho da Bíblia. Enoque, o sétimo a partir de Adão,
profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Olha que coisa incrível! Há tantos anos atrás, porque Enoque estava andando com Deus, ele teve esse vislumbre daquilo que aconteceria muito tempo depois. E nós estamos falando, quando você lê esse trecho aqui, você descobre que Enoque já profetizava a volta de Jesus, triunfal, o dia final, o dia do julgamento, o dia da decisão. Para alguns o dia do julgamento, para outros o dia da salvação e da redenção. E as palavras de Enoque aqui mostram que ele tinha temor a respeito desse dia. E ele tinha temor e ele profetizava, ele anunciava o dia final da história. E isso acontece e deve acontecer com quem anda com Deus de verdade. Nós precisamos viver à sombra desse dia. Nós precisamos viver como quem aguarda ansiosamente, diariamente, a volta de Jesus. E aguardamos isso em temor e não com medo. Porque esse dia sim será dia de julgamento para muitos. Essa é uma verdade que a palavra de Deus não nos esconde. E o que a palavra também nos diz é que esse dia virá como ladrão, virá de surpresa. E acontece que hoje nós estamos vivendo como se tudo fosse esses 60, 70, 80 anos que vivemos aqui, enquanto existe uma eternidade em jogo. Enoque entendeu isso, entendeu que havia uma eternidade em jogo, porque ele viu o dia final, ele viu com seus olhos, ele teve essa sensação desse dia, temeu esse dia e ouviu Deus chamando: ande comigo, porque eu sou salvação para você quando esse dia chegar. E Enoque optou sabiamente em andar debaixo da sombra e da salvação do Eterno, e andou com Deus. E as pessoas não querem andar com Deus nos dias de hoje, porque elas ignoram esse dia, ignoram que esse dia pode chegar a qualquer momento, ignoram o fato de que haverá um ponto final na história, e que Deus está nos alertando a respeito disso, a respeito desse dia. Porque apenas quando eu creio, e é por isso que em Hebreus diz que é importante para aquele que tem fé, que ele creia que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador, palavrinha difícil, né? Daqueles que o buscam. Ou seja, viver como se Deus de fato fosse uma realidade, e tudo aquilo que Ele disse é uma verdade absoluta, e crer que Ele e apenas Ele é aquele que oferecerá e pode oferecer o galardão, a recompensa, o prêmio final, e salvar a minha vida e salvar a sua vida. Enoque andou com Deus, Enoque foi tomado para Deus, absorvido em Deus, na esperança de que fosse também naquele dia salvo por Ele. Deus antecipou a salvação de Enoque. Aprove o Senhor fazer isso. Mas eu e você estamos aqui, e o dia final chegará para mim e para você. E qual é a sua escolha? Qual é a sua opção?
você é novo por aqui, tem caminhado com a comunidade Vineyard de Piratininga, paquerado Jesus, o Evangelho, a vida cristã, e ainda não tomou uma decisão séria sobre esse assunto, Deus está chamando você para não deixar mais a vida te levar, mas a tomar uma decisão séria a respeito do convite que Ele faz para você hoje. Ande comigo, ande comigo, vamos ter um relacionamento, vamos ter um relacionamento, ande na contramão da geração onde você nasceu e cresceu, e ande comigo. Jesus está chamando você essa manhã. E você, esse primeiro recado é para os novos, os que estão aqui ainda não tomaram uma decisão séria sobre Jesus, sobre andar com Deus. Você tem uma oportunidade hoje de manhã. Você tem uma oportunidade hoje de manhã. Glória a Deus. Assim como Deus se aproximou de Enoque e chamou Enoque para retomar a intimidade do jardim, o relacionamento pessoal, que construiu uma dinâmica de vida e transformação para Enoque, a ponto de fazer Enoque alguém aprovado por Deus, de tal maneira que Deus o tomou para si. É exatamente a mesma coisa que Deus quer fazer com você. Ele chama você para Ele, e à medida que você andar com Ele, você vai sendo transformado. E quando você menos esperar, você será alguém apto para dar bom testemunho de fé, pronto para ser absorvido pelo Senhor. E Ele vai absorver você eternamente. Você pode decidir isso hoje, porque Jesus te amou, porque Jesus abriu essa porta para mim e para você, porque Ele já comprou você. E eu queria dizer para você hoje também, que talvez já tomou essa decisão, tem andado e se acostumado com a religião, se acostumado com o mérito e demérito das práticas religiosas, encontrado uma certa paz em se sentir aprovado por Deus apenas por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Não é para isso que Deus te chamou. Se arrependa disso e volte para a essência da fé, que é um relacionamento com Deus, pessoal, íntimo, intransferível, aquele proposto no jardim por Deus a Adão, perdido por uma decisão egoísta de querer governar a si mesmo, reconquistado em Jesus Cristo, no seu sacrifício e na sua morte, e possível, disponível, acessível para mim e para você. Abandone o querer se sentir aceito por Deus por aquilo que você faz, e sinta-se amado simplesmente por aquilo que você é. Você é um filho, Ele morreu por você, Ele te ama e Ele quer você andando com Ele. O que vai acontecer a partir disso, eu não sei, mas eu tenho certeza, Ele é fiel para guardar o seu tesouro até o fim. Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra é fiel. Ele é fiel. Aleluia.
Aleluia, Senhor Jesus. Se você quer fazer uma oração de entrega da sua vida, aceitando o convite de Jesus Cristo para andar com Ele essa manhã, feche os seus olhos onde você está e abra o seu coração para Ele. Ele está chamando, Ele está te convidando para andar com Ele. Seja envolvido pelo amor de Deus agora, seja envolvido dessa certeza que o Espírito Santo presente em nosso coração, dessa garantia que o Espírito nos dá, que nós já pertencemos a Ele, e quando aprouver ao Senhor, Ele também nos arrebatará, e nós estaremos com Ele eternamente. Seja envolvido por essa certeza, por essa paz, essa tranquilidade, que esse mundo que nós vivemos aqui, um dia acabará, e todas essas coisas, todos os valores, todo o sistema de valores desse mundo, nada mais será importante, e tudo que importará é se eu andei com Ele ou não nessa terra. Coração de saber que pertencemos a Ele e que Ele voltará para nos buscar. Ele voltará para nos buscar. Ele voltará com justiça nas suas mãos. Ele voltará com justiça nas suas mãos. Ele é Senhor. Ele é Senhor da história. Ele é Senhor absoluto. Ele reina. Ele governa. Ele voltará para nos salvar. Ele voltará para nos salvar. Se vivemos, se morremos, pertencemos a Ele. Vivemos e morremos para o Senhor, porque pertencemos ao Senhor. Para sempre e eternamente pertencemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu queria dar a oportunidade para você que gostaria de receber uma oração a respeito disso. Você quer que o Espírito Santo faça queimar o seu coração com essa certeza de que você pertence a Ele e de que você é salvo. Nós queremos orar por você, e não é constrangimento algum, é uma decisão tão bonita que a igreja gostaria de celebrar e abençoar. Então, se você quiser fazer isso, venha até aqui à frente. Se você quiser que o Espírito Santo envolva o seu coração, trazendo essa certeza e essa paz, venha até aqui à frente. Nós queremos impor as mãos de maneira muito gentil e participar do que Deus está fazendo na sua vida agora. Alguém gostaria de receber oração a respeito disso? Saia do seu lugar, vem aqui, nós queremos orar por você.